Olá, amigos. Meu nome é Ruth. Eu sou Sani e isto É Choque Cultural Índia Peru? Amigos, para o vídeo de hoje vamos compartilhar algo que antes tínhamos muita dúvida se devíamos contar ou não. Mas como consideramos vocês como nossa família, agora temos carinho por vocês. E também muito obrigado pelo carinho e pelo apoio ao nosso canal e por nos assistirem também, muito obrigado mesmo. No vídeo anterior nos perguntaram qual foi o motivo pelo qual Sunny teve problemas para vir aqui ao Peru. De verdade, esse é um assunto bastante longo, não é algo que aconteceu só naquela época, não. Era algo que ele já vinha carregando e, bem, foi aí antes dele vir que praticamente explodiu algo assim. Então, o que vamos contar para vocês hoje é tudo o que aconteceu desde o começo, porque praticamente começa desde o dia em que eu cheguei à Índia. Então, são coisas que não contamos, ninguém sabe, é bastante complicado um relacionamento assim intercultural. Não pensem que é tudo fantasia, um mundo cor-de-rosa. Não, nosso relacionamento passou por altos e baixos e, na verdade, não foi por nossa causa. Ou seja, não foi por brigas entre nós ou por problemas entre nós, mas sim por causa de outras pessoas. E isso é o que nos afetou bastante desde que nos casamos, bom, até mesmo antes, desde que cheguei. E isso é o que queríamos compartilhar com vocês antes de contar tudo isso. Não quero que vocês interpretem mal as coisas e também não quero que pensem que todas as pessoas na Índia são assim. Porque não são. Essas pessoas são parentes distantes de Sunny, não são parentes próximos dela. Eu morando na casa dela, com os pais dela, tios próximos, irmãos, fui muito feliz, não tive nenhum tipo de problema. Mas essas pessoas são diferentes, então em todo o mundo existem pessoas diferentes, boas e más, e nesse caso, por favor, não pensem que porque isso aconteceu com a gente, vai acontecer com todo mundo e que todas as pessoas são assim, porque não são. Espero que isso fique claro e que não fiquem dizendo nos comentários que os indianos são assim, porque não é assim. Amigos, quando alguém faz algo de ruim pra gente, de verdade, a gente sofre e isso também nos deixa tristes. Mas é ainda mais triste quando essas pessoas que te fazem mal são da sua família ou que você considera como família. Você já morou com eles? De verdade aconteceu algo assim com a gente, como a Ruth disse também, que começou com a chegada dela e as pessoas. E a hipocrisia, acho que foi a primeira vez que vi isso. Ruth usava muito essa palavra, hipocrisia, hipócrita. Eu não entendi o que era, mas acho que vivi isso e agora eu sei. Sei muito bem o que é hipocrisia e aprendi a definição de hipocrisia de uma forma ruim. Sim, com uma experiência muito ruim. Antes dos meus sogros virem para minha casa, para o nosso apartamento onde morávamos, chegou um primo do meu marido. Sim, esse primo era como um irmão para o meu marido. Sim, ele gostava muito dele. E eu não guardo rancor, embora ele tenha feito algo muito ruim, de verdade, muito ruim, mas eu não guardo rancor. Agora eu superei, eu o perdoei, mas sim, ele foi como um irmão para mim e veio ao nosso quarto. Acho que ele foi a primeira pessoa na Índia que conheceu ela e estávamos bem comigo lá com a gente. Eu experimentei Inca Kola também e ela perguntou. Ele me disse que o primo dele ia chegar, então não tive problema. Porque sempre até mesmo antes de conhecê-lo pessoalmente, quando estávamos à distância, ele falava muito bem da família dele para mim. E esse primo, bem, não é um primo. Tipo, é filho da irmã, da mãe dele, não, é filho de uma prima, da mãe ou do pai dele, eu acho. Então, é um primo distante, não é um primo próximo. Sim. E mesmo assim, ele gostava muito dele. Eu nem conheço meus primos distantes, mas enfim, a gente recebeu ele muito bem. E não aconteceu nada, quer dizer, não teve nada fora do comum, foi uma visita como qualquer outra. Ele foi embora e depois disso, Esse primo foi para a casa dos avós dele, ou tipo os tios do meu pai, e daí virou tipo uma fofoca. Ele contou de um jeito que não era o certo, porque morar junto na Índia é mal visto, não é ilegal, mas é mal visto pela sociedade. E ele contou desse jeito que essa menina está morando junto com a namorada sem casar, e sim, eles não gostaram.
Minha mãe foi para a casa dela, né, a tia do meu pai, e aí ela ficou sabendo que Ruth já tinha chegado. Nós queríamos dar uma surpresa para meus pais, por isso não tínhamos contado para ninguém. Mas esse primo estragou tudo. Claro, e da forma como ela ficou sabendo, minha sogra foi a pior. Porque, bem, praticamente fizeram isso de uma forma muito debochada, de um jeito que fez ela se sentir mal. E então minha sogra naquele momento começou a chorar, porque a gente também não tinha contado para ela. Porque, como a Sony disse, ia ser uma surpresa. Nem imaginávamos que esse primo fosse nos apunhalar pelas costas de forma tão feia. Então, foi assim que aconteceu. Esses tios, os avós dele, no final todo o povoado ficou sabendo, no final todo mundo ficou sabendo. Então, vocês sabem, cidade pequena, inferno grande. E esse ditado, bem, é muito verdadeiro. Depois de marcar o casamento, meu pai foi convidar meus avós, tios do meu pai, que já são fofoqueiros, que zombaram do nosso relacionamento. E o que meu avô ou tio do meu pai disse não foi nada agradável. Disse que não é aceitável, que ele está se casando por amor e que isso está muito errado, que fiquem lá, não precisam colocar os pés nesta cidade porque isso vai trazer desarmonia e falta de respeito. E ele disse que não sabe muitas coisas. Então meu pai disse para ele que, olha, se não quiserem vir, tudo bem. Meus filhos estão felizes e vão vir para esta cidade porque vamos casar eles. E ela é nossa nora, vocês têm que vir para nossa casa. Então meu pai saiu de lá e eles já, bem, não queriam vir para o casamento. Sim, amigos, tudo isso aconteceu por causa do primo, que foi hipócrita, falso, foi contar para os avós só porque estávamos convivendo juntos. A convivência, como disse Sunny, não é nada bem vista na Índia, inclusive nos primeiros vídeos que temos. Teve latinos que nos criticaram por termos convivido, e olha que convivemos só um mês. Não porque queríamos, mas porque não tínhamos outra escolha, não tínhamos outra opção. Sim, a gente ia casar, ou seja, não era aquela coisa de vamos ver se vamos casar ou não. A gente ia casar de qualquer jeito, então de qualquer jeito tínhamos que conviver. Só um mês. Como o Sunny contou para vocês, quando convidam um mais velho para um casamento e ele se recusa a ir, os filhos dele, os netos dele não vão, ninguém vai. Sempre os filhos e os netos perguntam para esse avô: você vai a tal casamento? Se ele diz que sim, todos vão. Se ele diz que não, ninguém vai, ninguém vai. Sim, então esperávamos que ninguém fosse vir. Obviamente são os netos dele, são os filhos dele, não precisavam vir, mas vieram. Esse avô que nos criticou não veio, mas a esposa dele veio e as noras dele vieram, uma das noras dele. No dia do casamento, ela veio por trás de mim e me deu um beijo de Judas, porque eu não a conhecia. Até então, eu achava que não tinha nenhum problema comigo nem com ele, mas sim, ela me deu um beijo. Do nada, ou eu nunca tinha visto ela, e do nada. Ela se aproximou por trás, me deu um beijo, eu virei e ela disse: ai, essas coisas assim, então normal, eu cumprimentei ela, normal, igual a avó dele, a esposa desse avô, dançaram, tudo foi normal, normal. Os netos e aquele pai traidor não vieram. Mas então, até aquele momento, eu pensei que as duas estavam, bem com a gente, comigo e com meu marido. Sim, estavam bem, não tinham nenhum problema pelo fato de terem vindo ao nosso casamento, mas foi uma surpresa depois do que descobrimos, o que aconteceu. Como viram no vídeo do casamento, não tinha muita gente, diferente dos casamentos na Índia que costumam ser grandes. Vem quase 200, 300, até 500 pessoas e é muita gente. Mas naquele momento não tinha muita gente, porque aquele avô acho que causou muito problema, então não vieram muitas pessoas e todos estavam bravos. Mas agora não me importo nem um pouco, já nos casamos e minha família estava lá, eu estava feliz com isso, eu nem queria gente de fora. E depois do nosso casamento, um dia quando Ruth fez o piercing no nariz, teve uma infecção no nariz. E eu liguei para minha prima para saber, porque ela sabia, né, porque ela tinha piercing também. E eu perguntei como sarou e ela me disse: olha, Sony, você fez errado. Espero que você tenha tomado uma boa decisão de se casar. E eu disse: mas o quê? Qual é o problema? Bem, se minha família concorda e é uma boa pessoa, então pra quê? E eu disse: sim,
Só estou te dizendo isso que espero que você tenha tomado uma boa decisão de se casar assim, porque eles continuavam achando que era ruim eu me casar assim por amor. Mas enfim, quando eu ia à casa dele, a maioria das pessoas vinha nos visitar. Mais do que tudo, para me conhecer, para ver como eu era, para conversar, talvez um pouco comigo, e alguns traziam presentes. Então, em uma dessas visitas vieram as tias da Sônia, primas do pai dela e os pais daquele primo traidor. Sim. Vieram, não sei com que intenção, de verdade, acho que só para fofocar, porque já estava claro que elas não gostavam nem de mim, nem do nosso casamento. Já estava assim, já estava claro, eu já sabia, já tinham me contado, então eu não sei por que vieram. E me surpreendeu muito, muito mesmo que elas fossem assim, porque inclusive antes de eu ir para a Índia, elas falavam comigo por videochamada, conversavam com muitos dos seus primos por chat, não havia nenhum problema. Quer dizer, essa é a maior hipocrisia. Acho que se você não gosta de alguém, não vai com a cara da pessoa, simplesmente não fala com ela e pronto. Mas por que fazer a pessoa acreditar que você gosta dela? Sim ou não? Eu posso entender isso, mas tudo bem. Sim, amigos, isso também me chocou muito, porque, como disse Ruth, que conversavam por videochamada, né? Até fazíamos grupos no Facebook, fazíamos videochamada em grupo e tudo estava bem. E para mim foi um choque, porque pensei que quando ela viesse para a Índia eles iam gostar. Bem, não seriam mais felizes, mas foi totalmente o oposto. Isso me chocou tanto porque nas chamadas eles eram tão carinhosos e agora, o que aconteceu? Quando está pessoalmente, nada de bom. Amigos. E assim o tempo foi passando e essa família foi se afastando da gente aos poucos. Pior ainda, ele já nem falava mais com os pais. Eles já não iam mais aos festivais que antes frequentavam juntos e também deixaram de ir à casa dos meus sogros. Às vezes eu me sentia muito mal, de verdade, porque eu pensava, por minha culpa essa família se afastou. E realmente naquela época eu dizia isso, mas agora estou feliz, de verdade, sim, estou feliz. De que eles tenham percebido o tipo de pessoas que eram antes. Eu me sentia culpada, sim, porque eu pensava, por minha culpa. Eles não estão comemorando festivais com eles, né? Se afastaram deles, eu me sentia mal. Bem, entre essas visitas, sempre íamos visitar então meus sogros, porque nós não morávamos com meus sogros, morávamos em outra cidade e meus sogros moravam em outra cidade. Então levava de 3 a 4 horas para visitá-los, íamos tipo 2, íamos uma vez por mês, mas ficávamos 3, 4 dias no máximo. Sim, então entre essas visitas eu tinha que me vestir bem, de uma maneira mais tradicional. Por quê? Porque aquela cidade era bastante conservadora. Quer dizer, é muito difícil lá uma nora chegar de jeans com uma blusinha assim como essa, é quase impossível. Então eu ia com salvar camis, que é aquela calça, uma mais larga e uma camisa não muito comprida. Era bonito, né? Uma roupa bem confortável e nunca me obrigaram a usar, mas eu gostava muito de usar, era muito bonita. Então para mim não era nenhum problema ir vestida assim. Havia outras vezes em que eu não usava esse tipo de roupa, mas sim uma roupa mais folgada, diferente. Vou deixar fotos aí pra vocês verem. Então, às vezes eu ia assim com o cabelo solto, e aquele avô sempre estava sentado lá fora da casa dele. E por acaso a casa dele ficava ao lado da casa dos meus sogros. Então, toda vez que eu ia, ele criticava alguma coisa, meu cabelo, ou minha roupa, ou se eu não coloquei, sei lá. Acho que até das joias ele me criticava que eu não usava. Se eu usava alguma coisa, ele sempre via algo errado em mim. E acabava criticando e fofocando isso para o pessoal da cidade, né? E comentando sobre isso. E sempre chegava aos ouvidos da minha sogra. E obviamente minha sogra também se sentia mal. Então, Eu tentava sempre me vestir corretamente. Para que, olha, talvez pareça loucura para vocês, mas eu tentava agradar aquele avô, mesmo ele sendo ruim com a gente. Eu tentava agradá-lo. E eu sei que isso está errado. Agora eu sei que está errado. Mas naquele momento eu queria que não houvesse tensão entre aquelas famílias. Eu pensava, talvez, se eu agradar ele, ele vai mudar de mentalidade, vai pensar diferente e vai se dar melhor. Com meus sogros, não, porque eu não queria que eles ficassem distantes.
Mas não era só isso, ele não gostava de nada em mim, nem do meu idioma, nem do meu idioma. Ou era super estranho porque tinha umas meninas na vila e elas eram muito assim, curiosas. E elas sempre vinham me dizer, me ensina espanhol, eu te ensino o idioma indígena. E eram tipo 3 meninas ou 2, acho, não me lembro. Então elas sempre vinham e eu obviamente ensinava pra elas, elas me ensinavam assim no idioma indígena, eu ensinava espanhol pra elas. E assim, pouco a pouco, elas foram aprendendo. Já sabiam dizer, como você está? Oi, meu nome é não sei o que, cores. Já sabiam falar mais ou menos essas coisas básicas e praticavam entre elas lá fora. E onde estava o velho? Lá fora. Então eu ouvia elas. E um dia então, uma menina para quem eu ensinava entra chorando e eu pergunto: o que será que aconteceu? Então ela começa a contar: não, que sim, o avô, como foi? O que que ele disse? Sim, que besteiras vocês estão aprendendo. Parece um idioma de, não sei, bruxos ou não sei o que ele disse. Mas ele disse algo assim, que não foi nada agradável, que esse idioma não soava bem. Por isso a garota se sentiu muito mal e começou a chorar. Ela também começou a chorar ao vê-lo. E daí minha mãe, toda furiosa, e acho que ela foi embora. Ela foi para a casa daquele avô e disse para a esposa dele: olha, seu marido que já é idoso. Bem, ele não deveria falar de forma sábia, deveria falar coisas boas para que as crianças aprendam, mas está criticando elas, deveria motivá-las porque estão aprendendo algo novo. Mas não, todo convencido e sempre faz algum comentário para minha nora. Eu não vou aguentar isso, então. Aí esse avô disse: tá bom, eu admito meu erro e não vou fazer mais isso. Mas não pararam por aí. Pois é, na verdade, ao ver a menina chorando, porque me contaram porque ela estava chorando, eu também me senti culpada. Eu disse: como é possível que algo novo, um idioma novo, possa incomodá-la? Quem não quer que uma criança aprenda um novo idioma? Que pai não deseja isso para seu filho? E ainda mais o espanhol, que é um idioma falado em muitos países. Então eu também comecei a chorar porque fiquei com pena do que ele disse, de vê-la chorando, e foi assim que aconteceu. Bem, esse homem, esse velho ou idoso, ou não sei como vocês querem chamar, nunca estava feliz com nada, nunca estava feliz com nada. Eu já estava cansada de sempre me arrumar e agir para que ele me enxergasse bem, esperando que um dia dissesse: me enganei, agora está tudo bem, pois em nosso casamento não havia problema. Quer dizer, eu não sei o que tanto incomodava ele de verdade, mas enfim, o tempo foi passando assim e sempre procuravam algo ruim para criticar. Mas minha sogra e meu sogro foram pessoas maravilhosas, de verdade. Eles sempre estiveram nos apoiando, diziam pra gente não ligar, que não se importavam com aquela família, ou seja, sempre, sempre do nosso lado. Em nenhum momento me fizeram sentir culpada pelas coisas que aconteciam. Em nenhum momento, e sou muito grata a eles por isso. E foi assim que as coisas aconteceram, amigos. E de verdade, naquela época, era muito difícil pra gente também, pros dois, porque a gente se sentia um pouco culpado por essa separação entre as duas famílias. Mas não era assim, não éramos nós a razão disso, e o tempo foi passando assim. E uma prima, que é irmã desse primo traidor, veio nos visitar. E eu achava que ela era a única que apoiava nós dois, porque sempre falava: e aí, como vocês estão? Estão bem? Não se preocupem, vai dar tudo certo. Ela falava assim e pronto. Aí um dia veio nos visitar, recebemos ela bem, cozinhamos, comemos juntos, conversamos e pronto. E aí, você gostou? Quando ele me disse que a prima dele ia vir, na verdade eu já estava desiludida. Nessa época eu já estava desiludida com toda aquela família. E eu disse: eu vou tentar me dar bem com ela, mas se ela vier com esse jeito, sabe, chata, como a gente diz aqui, eu não vou deixar barato, eu não vou aceitar uma coisa dessas. Eu disse isso e ela veio, sabe? E na verdade eu gostei dela, quer dizer, sim, eu gostei. Ela me enganou, eu gostei do jeito dela. Quando ela foi embora, pois eu a conhecia pela primeira vez, ela parecia uma boa garota, não vi nada de ruim nela então.
Não sei se ela mudou até o momento em que aconteceu o problema ou se ela estava se mostrando de um jeito diferente. Não sabemos, não conseguimos entender, mas foi assim que aconteceu. Ela foi embora e deixou uma boa impressão, pelo menos em mim, sim, de uma garota correta, mas depois o que ela fez. Acho que foi a pior coisa que aquela família fez com a gente. Sim. Porque ela agiu de forma diferente. Bom, depois disso, o tempo passou e continuamos normalmente. Na verdade, como a gente morava separado, não é que estávamos tão afetados assim, porque só acontecia quando íamos visitar os pais da Sunny. Sim, porque às vezes sempre acontecia alguma coisa, mas quando estávamos sozinhos na nossa casa não tínhamos nenhum problema. Bom, entre essas visitas e os insultos e tudo mais do velho, eu já tinha me acostumado, já nem ligava mais. No caso de decidirem nos convidar para comer, Sim, sim, amigos, decidem nos convidar para jantar na casa deles. Mas minha mãe recusou, disse que não, não vão, meus filhos, não vão, nem vão colocar os pés naquela casa. E porque tinham medo também, porque às vezes, infelizmente, há casos na Índia de assassinato por honra. E minha mãe pensava assim, que se fizerem algo com meus filhos, tipo, se colocarem alguma coisa na comida deles. E era terrível porque não dava para confiar nessas pessoas. A hipocrisia que eles demonstraram era real, foi a coisa mais feia que já vi na minha vida, que já senti, era muito feio. E assim, então rejeitaram. Mas de novo, que, ai, por favor, que ela também conheça a minha família, que venha, vamos cozinhar. Não, mas não foi, fomos, acho que foi a melhor decisão que tomamos. é que é muito estranho. Não sei se para vocês parece estranho que uma família inteira, porque eram avós, filhos, netos, noras, todos, toda essa família completa, que praticamente nos odiavam e agora tenho certeza de que nos odiavam por tudo o que fizeram. Sim, mas que nos convidassem para comer depois de todos os insultos e a rejeição e dizer venham e nos conheçam, era estranho. E minha sogra, bom, eu acho que ela intuía algo. E isso que a Sony mencionou sobre o assassinato por honra ainda acontece na Índia. E são as pessoas mais velhas que fazem isso. Agora, os jovens de hoje não pensam assim. Mas eles eram avós, então a gente não sabia o que poderiam fazer com a gente lá dentro? Não, não fomos em nenhum momento para a casa deles, disse Sony, que me contou. Também mandavam comida assim para a casa da minha sogra, mandavam comida para que a gente comesse. Era super estranho, de verdade sim, era estranho que fizessem isso. Isso sim, mandavam as coisas, tipo vegetais ou frango que tinham cozinhado, alguns doces. Mas minha mãe jogava isso pros cachorros porque não confiava nessas pessoas. Ela até servia por respeito, já que estavam enviando, mas nunca deixou a gente comer. Chegou até a negar, sabe, se essas tias ou os filhos delas traziam algo para comer porque eu sabia disso. Também me disseram para falar para ela não aceitar nada para comer porque não dá para confiar nesse pessoal. Sim, foi assim que as coisas aconteceram, essas famílias. Acho que depois eles já não mandavam mais nada. Acho que perceberam que a comida deles acabava no prato dos cachorros. Sim, eles pararam de mandar qualquer coisa. E chegou o dia em que teve uma feira no meu povoado. E também tem o vídeo disso sim? Também tem um vídeo disso, e o vídeo de fomos lá e tinha. Minha prima estava lá, a prima que liguei por causa do piercing para perguntar, ela estava lá. Acho que Ruth viu ele e eu vi também, depois ela também me viu, mas queria passar assim, ignorando a gente. Mas eu, tipo, já, sabe, não tinha nada de errado. Ela, tipo, cumprimentou, só cumprimentei de volta. Ela veio com uma cara fechada. Veio com uma cara assim, toda feia. E eu disse, ah, oi. E me disse, sim, é minha esposa. Ah, tá, oi. E ela foi embora de verdade e mostrou uma cara muito feia. Porque antes sempre é como se tivéssemos crescido juntos, de verdade. Eles eram como meus irmãos, esses primos, e sempre pensávamos que o nosso casamento ia ser assim, que íamos dançar muito, isso e aquilo, mas tudo foi em vão. De verdade, ainda dói, também dói essa traição, esse engano que fizeram.
Sim, então a verdade é que quando eu a vi, eu não a conhecia pessoalmente, porque da vez que ele a chamou, obviamente foi só por ligação. Eu a via pelo Facebook, as fotos dela no Facebook, e então reconheci mais ou menos. E pensei, acho que ela é a prima dele. E eu a vi. E ela me viu e viu ele, e ele ainda não tinha visto ela. Então ela fingiu que não tinha visto a gente, passou assim e ele começou a chamar ela, tipo, para que ela viesse, né? E eu não queria que ele fizesse isso, porque eu já sabia o que ia acontecer. Sunny é bastante, não sei, não é rancoroso? Ele achava que não, que da prima dele não ia fazer nada, mas não. Diziam que ela se aproximaria, cumprimentaria e tudo ficaria bem, mas eu já sabia que não seria assim. Pela forma como ela olhou pra gente, nos rejeitou e queria passar direto. Mas a garota, acho que por obrigação, se aproximou. E quando minha esposa Ruth me diz, ela me olha como se sim, No seu rosto. Eu já sabia que ia ser assim, mas também ali recebemos a rejeição dela. Ela foi embora e qualquer um pensaria que esses primos são, ou para nos julgar, criticar e rejeitar tanto, eles são tão corretos assim. Mas é incrível tudo o que eles fizeram depois, sim, quer dizer, tanto nos criticaram e no final acabaram fazendo coisas muito piores. Nós não fizemos nada de errado, nos casamos por amor, era isso que incomodava eles, então foi assim que as coisas aconteceram, a rejeição e tudo com essa família. Depois disso, Antes de eu ir para o Peru, fomos à minha casa para se despedir de todos, porque nem todos podiam ir ao aeroporto. Porque também havia meninos e meninas que aprendiam espanhol, então queríamos que ela se despedisse de todos naquele momento. E à noite vem a avó, a esposa daquele avô que nos causou tantos problemas, ela vem chorando e chorava. a Mar, sim, vocês imaginam como ela chorava? E eu pensei, mas o que aconteceu? E ela vem e me abraça bem forte. E eu sou a pessoa que, quando alguém já está assim, eu esqueço tudo o que aconteceu e também passo a considerar ela. Ela me disse: sim, filho, você me ignora, depois eu também me ignoro, ignora meu marido. Ela sempre está lá, mas vocês sempre passam direto, né? Nem olham pra gente. Sim, é chato. Então ele começou a falar. E de verdade, naquele momento, eu esqueci de tudo o que eles tinham feito com a gente. E eu fiquei assim: tudo bem, esse foi meu grande erro. Aqueles que eu sempre ignoro e esqueço das coisas. E aí ele também abraça ela, começa a chorar. Ah, sim, acho que ela pensava que eu também iria com ela. Sim, a vovó pensou, acho que isso, que como eu estava indo embora, ele também iria comigo. E aí ela achou que nunca mais ia vê-lo. Mas assim, o ruim disso era que mesmo estando abraçando ele e chorando, ela entrou chorando, tipo Bollywood, sabe? Igual nos filmes, chorando muito mesmo. Eu não entendia por que ela estava chorando daquele jeito. Quando ele a abraçou e começou a falar com ela depois no idioma deles, ela contou pra gente que ele estava dizendo que você me ignora, e isso, ou seja, ele nem estava pedindo desculpas. Ele estava colocando a culpa na gente, dizendo que a gente ignorava ela e que não cumprimentava ela. No começo, a gente cumprimentava, ele cumprimentava, me fizeram cumprimentar ele ainda em Carvaxota, apesar de todos os insultos que ele me deu, nós cumprimentamos ele. Mas como você pode respeitar, cumprimentar uma pessoa que o tempo todo está te insultando, te tratando mal e outras coisas, não é mesmo? Quer dizer, a gente preferiu se afastar também por causa da rejeição que eles tinham com a gente. Não era que a gente rejeitava eles que rejeitaram a gente, claro. Se eles não querem nos ver, por que vamos cumprimentá-los? Ainda reclamam que não cumprimentamos. Daí ele veio me abraçar de verdade e eu não entendi. Eu, como disse Sony, pensei que a vovó estava chorando porque ele ia vir comigo, era isso que eu estava pensando. Ela. Não sei o que ela me disse, de verdade. Eu não entendo, Bindi. Eu não sei o que ela me disse. Quando ela chorava comigo, mas ela segurou meu rosto assim e falava umas coisas pra mim. E eu juro pra vocês, juro mesmo. Eu achei que ela estava arrependida agora, como ele disse. Eu não pensei que ela estava colocando a culpa na gente pelo que eles fizeram. Eu achei que ela estava arrependida e talvez o marido dela não concordasse, mas ela já tinha percebido que tinham feito algo errado. Mas não, não era isso. Sim,
E também criticavam ela mais porque achavam que foi isso que disseram para a minha mãe. Pois que ela vai tirar seu filho de você, ela vai levar ele para o exterior, seu filho vai se esquecer de você, você não vai saber mais nada dele. E não sei, essas pessoas falavam muitas besteiras, tanta inveja, acho que era mais do que tudo inveja, acho, porque nossos pais aceitaram nosso casamento, que é por amor. E vamos contar mais adiante em outro vídeo porque eles tinham mais inveja. Porque os filhos deles não iam bem nessas coisas e minha família aceitou ela de todo o coração, ela recebia todo o carinho da minha família e acho que era inveja. E não sei o que mais eles têm no coração, mas de verdade era muito feio. Essa prima, a que foi nos visitar pela primeira vez, bom, para me conhecer, ela tinha então um relacionamento com uma pessoa de religião diferente, uma religião que para os hindus não é aceitável ter esse tipo de relacionamento, quer dizer, para nós é normal. Então ela entrou em um relacionamento com um rapaz de religião diferente, ela sendo hindu e ele de outra religião, uma religião que vocês já devem imaginar. E eu já convivi. Eles conviviam há mais tempo do que nós, quase 2 anos, e nós só um mês, e mesmo assim nos criticaram tanto. E isso... O avô ficou sabendo. O avô descobriu que a neta estava morando com uma pessoa de uma religião que ele nem aceita, e bom, que já estavam morando juntos. E os pais dessa garota que nos criticaram, aceitaram muito bem o rapaz. Ah, como já queriam que ela se casasse também. E eu fico pensando e digo, uau, sim. Quer dizer, tanto sim, tanto nos criticaram para que a filha deles acabasse sendo alguma coisa. Quer dizer, foi pior porque ela conviveu muito mais tempo com esse rapaz. Mais de 1 ano, claro, não se casaram até agora. Por quê? Porque o avô ficou orgulhoso? Sim. Sabe muito bem o que ele fez com a gente. E esse casamento deles, que também vai ser por amor, tanto que incomodava o avô e a sua neta direta, essa garota, sim. Então, o avô não quer que eles se casem e ela não pode se casar até que esse avô morra? Sim, e é assim que eles vão ter que fazer, esperar, sim. Isso ela já tinha contado pra gente quando a gente se reuniu. Naquela época ela tinha o nosso apoio, quer dizer, ela contou pra gente e tinha o nosso apoio. Se ela quisesse se casar, a gente teria ido, não teríamos tido nenhum problema. Bom, gente, e esse foi praticamente o começo de como tudo começou. Sim, rejeição e tudo o que passamos durante o nosso casamento, no nosso primeiro ano. Sim, por que estamos contando isso para vocês? Porque se contarmos qual foi o problema pelo qual ele não pôde vir ao Peru causado por essa família, vocês não vão entender. Ou seja, se não contarmos tudo isso, vocês não vão entender. Sim, então vocês já sabem o que aconteceu com essa prima, que foi quem nos apunhalou. Foi ainda pior, porque ela fingiu ser uma pessoa que não era. Os 2 irmãos dela também passaram por algo muito ruim, sim, muito ruim. Na verdade, isso a gente vai contar para vocês no próximo vídeo. E a prima, que também nos rejeitou na feira de verdade, aconteceu algo incrível com ela também, que nos deixou de boca aberta. Isso nos ensinou uma grande lição. Sim, também para mim, para ele, para todos que estiverem assistindo a este vídeo, jamais cuspa para cima porque pode cair no seu rosto. Sim, porque bem, criticar. É muito fácil dizer, ai sim, que estão se casando por amor, ou isso, ou aquilo, ou qualquer coisa. Você não sabe o que pode acontecer com você no futuro ou o que você mesma vai fazer, né? Isso é tudo, não é tudo. Tem coisas por vir que foram piores do que isso, porque antes não nos afetava tanto, mas o que aconteceu depois realmente nos afetou bastante. Para mim, pessoalmente, isso me afetou muito, muito, e para Ruth também, porque estávamos separados, não estávamos juntos para nos apoiarmos. Bom, amigos, no começo pensamos eu e Sony em contar tudo, na verdade, mas acho que vai demorar muitas horas, então com certeza vamos fazer em 2 partes. Nesta parte, contamos para vocês tudo o que passamos com essa família. Sim, e como começou?
Praticamente não nos afetava, porque, bem, eram só insultos, rejeições, tudo isso. Não, quer dizer, claro que afeta, obviamente, mas não era tanto quanto o que fizeram com a gente depois, antes dele vir. Sim, Peru, sim. Então, no próximo vídeo, vamos contar para vocês o que aconteceu com essa família, o que eles fizeram e também o que aconteceu com esses primos com os filhos. Das pessoas que nos criticaram, sim, porque praticamente acabaram fazendo coisas muito piores, quer dizer, coisas que a gente nem fez. Então, isso de verdade é, como disse Sônia, uma grande lição para nós. Sim, aprendi com essa má experiência a não criticar nem julgar, principalmente a não julgar outras pessoas. Sim, porque com o nosso casamento nós não fazíamos mal a eles, não afetava eles em absolutamente nada, claro, mas o que eles fizeram nos afetou bastante. Muito. Sim, então isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que agora vocês tenham entendido a gente. Nem todos os casamentos interculturais são perfeitos, não são mesmo. Sim, passamos por muitas coisas, soubemos lidar com elas e no nosso casamento, bem, está tudo bem, graças a Deus sempre esteve tudo bem. Na verdade, acho que se não fosse por essas pessoas, teria sido melhor para nós. Mas sempre existe uma prova para cada casal, se não é no seu casamento, entre os dois são outras pessoas. Então já passamos por tudo isso, nos vemos no próximo vídeo. Também nos sigam nas nossas redes sociais, temos uma loja virtual para os produtos da Índia. Na descrição você pode encontrar o link. E também temos TikTok, onde fazemos vídeos engraçados, às vezes só para nos divertir e compartilhar a alegria com vocês. É isso. Amigos, se cuidem bastante. Tchau. Tchau.